Muito bom dia, meus amigos. Vamos iniciar mais uma vez aqui o nosso bate-papo, o nosso estudo. Hoje nós vamos continuar falando sobre por que você deve se preocupar em acreditar na Bíblia, em Jesus ou em Deus. Hoje a parte 2 aí desse nosso estudo, dessa nossa conversa. Eu espero que vocês todos estejam bem. Eu espero realmente que você se preocupe em ouvir esse estudo, em participar, em pensar juntamente comigo. A intenção desses estudos é fazer vocês pensarem, analisar, realmente ver se as coisas que eu estou falando, se elas fazem sentido, se existe uma maneira lógica de você poder contradizer essas coisas que eu estou falando. E se alguém conseguir isso, até pode conversar comigo, pode me mandar, porque de fato a ideia é mostrar que não é tão simples assim você olhar para a Bíblia e não reconhecê-la como um livro único na história da humanidade, e não apenas a Bíblia como um registro histórico, mas todas as coisas que ela nos ensina, tudo aquilo que está escrito. E eu quero que você pense juntamente comigo. E isso evidentemente serve para aqueles que não têm o hábito de ler a Bíblia, que não têm o hábito de congregar, de participar de nenhuma igreja, mas também serve para aquelas pessoas que já são cristãs, que frequentam igrejas, que têm essa preocupação com a Bíblia, reconhecendo ela como a palavra de Deus. É mais uma maneira, é mais um instrumento que eu estou aqui apresentando para que você de fato entenda a Bíblia como a palavra de Deus e para que você perceba a profundidade, a clareza e como Deus foi tão maravilhoso e tão generoso conosco em nos dar essa obra maravilhosa que nós temos em nossas mãos hoje. Então, vamos começar a pensar aqui em por que você deve se preocupar em acreditar na Bíblia, né? Ou em Jesus, ou em Deus, como nós temos dito esses 2 domingos. Na primeira parte desse estudo, eu procurei demonstrar que a Bíblia, principalmente eu falei do Novo Testamento, né? É um registro histórico confiável. E eu espero realmente que esta série de vídeos que eu estou fazendo aqui, que ela possa demonstrar que a Bíblia ela é muito mais do que isso, né? Ela é, de fato, a palavra de Deus. Eu sei que tem pessoas que contestam, né? Mas por que a Bíblia seria a palavra de Deus e livros de outras religiões também não poderiam ser? Por que os livros sobre Buda, por exemplo, né, ou o Alcorão, ou os livros espíritas, ou tantos outros livros que existem, de tantas e das mais diversas religiões, né, será que eles também não podem ser revelações divinas? Então, a minha busca é fazer você entender que a Bíblia realmente é um livro único na história da humanidade. E existem diversas formas de demonstrar que a Bíblia pode ser comprovada como verdadeiramente a palavra de Deus, e estes outros livros não chegam nem perto de serem capazes de fazer isso. Como registro histórico, a figura de Jesus, seus ensinamentos e sua figura como origem e líder do cristianismo, elas são incontestáveis, né? Comparar os registros históricos de Buda, por exemplo, que eu citei aqui, eles empalidecem, eles são frágeis perto dos registros que nós temos de Cristo. Na verdade, nem existem registros históricos confiáveis onde o próprio Buda se considerava um líder religioso. Enquanto Jesus dizia, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então há uma diferença muito grande aí. E fica evidente que não é difícil aceitar a Bíblia como um registro histórico, confiável. Muitas vezes o que é difícil é aceitar aquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, quando Jesus nos disse lá em João capítulo 8, versículo 38, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa afirmação que Jesus fez, porque ela é impressionante e para muitos até ela é inacreditável. Se você quiser depois dar uma olhada no contexto desse capítulo aí, os judeus eles haviam acabado de perguntar para Jesus, né? Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Isso está no versículo 57. E Jesus declara abertamente para eles
a sua divindade e também ele fala da sua eternidade, né? Ele disse que antes de Abraão existir, não é que Jesus já existia, não é que ele já tinha nascido. Ele diz que antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus declara a eternidade dele quando ele diz essa frase, pois ele não era, Jesus não será, ele se define como aquele que é. Vocês conseguem perceber a diferença disso? Opa. Em qualquer tempo, Jesus ele é, né? Antes de Abraão, ou também na época do Novo Testamento, hoje em dia e para todo o sempre. Eternamente, Jesus ele é. E eu sou, essa expressão, eu sou, foi como Deus se apresentou a Moisés lá no episódio da sarça ardente, quando Deus chamou ele para libertar o povo do Egito, né? Deixa eu me ajeitar aqui. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Então, Deus mandou Moisés dizer ao povo que eu sou o havia enviado. Essa expressão que eu coloquei aqui em negrito, eu sou, é essa expressão que é traduzida por alguns como Jeová. Então, eu sou era o nome de Deus no Antigo Testamento. Foi dessa forma que Deus se apresentou para Moisés. Ou seja, espero que vocês consigam entender o que é que Jesus fez naquele momento. Ele simplesmente disse aos judeus que ele era o próprio Deus. Quando ele disse que eu sou, ele fez uma referência ao nome de Deus no Antigo Testamento e estava atribuindo aquele nome a ele mesmo. Foi por isso que os judeus pegaram em pedras para matá-lo, pois eles acharam que isso era uma blasfêmia, né? Mais uma vez eu insisto, deem uma olhada lá nessa passagem por inteiro, aqueles que não conhecem principalmente, né? E outros que quiserem se relembrar, porque Jesus ele não era apenas um mestre, Jesus não era apenas um homem sábio. Jesus ele afirmou que era o próprio Deus. Você consegue entender o que isso representa? Por isso pode até ser fácil admitir a Bíblia como um registro histórico, né? Eu acho que depois da apresentação que eu fiz semana passada, se você não viu ainda, é só dar uma olhada aí no meu Facebook, e você vai ver que é muito fácil, depois daquela apresentação toda, você reconhecer, não, realmente a Bíblia é um registro histórico, é um registro confiável, né? Então isso é uma coisa fácil de admitir. Difícil mesmo é acreditar no que está escrito na Bíblia, né? Difícil é acreditar nas afirmações que a Bíblia faz. Quando eu comparei a Bíblia com livros de outras religiões, eu disse que é fácil demonstrar que ela é a palavra de Deus e que os outros não são. Agora, se eu provar para você que a Bíblia é, sem sombra de dúvida, a palavra do Deus Criador Todo-Poderoso, o que é que você vai fazer da sua vida? Mais uma vez, né, eu citei o exemplo de Buda. Existem sim alguns registros históricos que comprovam que Buda ou Siddhartha Gautama, que era o nome dele, né, realmente existem registros que provam que essa figura histórica existiu, Siddhartha Gautama, e que ficou conhecido como Buda. Buda quer dizer simplesmente o iluminado, né? Mas a história dele e de seus ensinamentos é uma mistura de história com lendas, né? A figura de Buda, como nós conhecemos hoje, é muito mais um mito do que de fato uma figura histórica. Muita coisa não pode ser comprovada, faz parte apenas de tradições lendárias que vão sendo contadas de geração em geração e você não tem como comprovar se aquilo de fato é verdade. Bem diferente de Jesus, né? Onde tudo está histórica e confiavelmente registrado, né? São registros históricos que contam
tudo aquilo que nós sabemos de Jesus. Não são lendas, não é nada inventado, não é boca a boca. Mas será que as coisas aconteceram mesmo como está registrado lá na Bíblia, né? Na Bíblia Sagrada? Será que Jesus fez de fato essa afirmação de que ele era Deus? Porque se isso for verdade, como é que a gente vai entender o próprio Deus soberano, criador de todo o universo, se fazendo homem e vivendo como um de nós? Será que eles não mudaram a história de Jesus para tornar tudo, de repente, sei lá, mais fantástico, né, mais atraente? Será que não acrescentaram frases como essa, né, que parece impossível de ser verdadeira? Talvez Jesus nunca tenha dito isso. Eles apenas acrescentaram essa frase enquanto estavam redigindo o Novo Testamento. Será que eles não acrescentaram, por exemplo, também, né, os milagres de Jesus? Como ele andando sobre as águas ou acalmando uma tempestade, só para deixar a história mais interessante? Lembra que eu falei para vocês? A ideia hoje é que nós pensemos. Eu quero que vocês pensem junto comigo. Porque essas são, de fato, contestações que as pessoas fazem e são contestações muito boas, né? Elas parecem fazer sentido. Então, nós precisamos saber como lidar com essas questões, com essas situações. Por isso eu quero que vocês acompanhem esse estudo hoje. Vamos pensar nisso um pouquinho, então. Se houve alterações, né, acréscimos na história das coisas que aconteceram com Jesus, quem teria feito essas alterações? Somente os próprios escritores do Novo Testamento, né? Ou seja, os apóstolos e discípulos de Cristo poderiam ter feito essas alterações. Porque conforme nós vimos na semana passada, e talvez eu fale um pouco mais sobre esse assunto também nos próximos estudos, é possível ter praticamente certeza que aquilo que está escrito em nossas Bíblias é exatamente o que eles escreveram nos manuscritos originais. Será que os apóstolos, então, né, se houve essas alterações, será que os apóstolos teriam mentido e teriam inventado um monte de situações que não eram reais? Né, inventando que Jesus teria feito todos aqueles milagres, que ele não era apenas um mestre ensinando como ter uma vida moralmente de acordo com aquilo que Deus espera, né? Então eles acrescentaram Jesus com poderes milagrosos, fazendo todas aquelas curas, ressuscitando mortos. Será que eles não acrescentaram tudo aquilo? Será que os apóstolos teriam mentido? Pensem comigo. O que é que uma pessoa busca quando ela mente? Certamente ela busca alguma vantagem, não é? Ela busca algum proveito para si mesmo. Um mentiroso, ele mente tentando alterar a realidade, né? Buscando alguma vantagem, algum ganho. Ele busca alguma coisa boa para si mesmo. Ninguém mente para se dar mal, né? Ou para ficar na pior, ou para ter algum prejuízo. A pessoa mente porque imagina que está ganhando alguma coisa com aquela mentira que ela está contando. Um exemplo, né? Um marido que está traindo a esposa e mente dizendo que teve que ficar até mais tarde no serviço, ele imagina que está enganando a sua mulher para poder aproveitar com a amante dele. Percebem que ele está buscando pelo menos algo que ele imagina que seja um benefício? Nenhum marido que estivesse em um casamento feliz e ficasse até mais tarde no serviço iria mentir para a mulher e dizer que estava com a amante. Isso não faz o menor sentido, né? Ele não iria ganhar nada com isso. Pensemos em por que os apóstolos teriam mentido sobre a história de Jesus, então. O que é que os apóstolos ganharam por ter contado a história de Jesus da forma que eles contaram? O que eles receberam em troca por causa de toda aquela pregação do evangelho que eles fizeram? Eles receberam um martírio, né? A tradição, ela diz, aqui então seriam os apóstolos que escreveram o próprio Novo Testamento, né? E a tradição, ela diz que Pedro teria morrido crucificado de cabeça para baixo. Paulo, o apóstolo Paulo, provavelmente ele foi decapitado. Está fora de ordem
aqui, Paulo. Paulo provavelmente ele foi decapitado. O apóstolo João, ele foi espancado diversas vezes e ele acabou indo parar em uma prisão, né? Lá na ilha de Patmos, que é o que essa figura aí tenta representar. E Tiago, né, que é autor do livro de Tiago que nós temos no Novo Testamento, que era irmão de Jesus, ele teria sido apedrejado até a morte. Então, se nós pensarmos no que aquelas pessoas ganharam em ter contado essa suposta mentira que nós estamos imaginando aqui, não é nada atraente para motivá-los a manter essa mentira, né? Porque lembre-se que nós estamos falando de registros históricos. Então, mesmo se eles tivessem se reunido e decidido criar essas mentiras, buscando talvez tornar a história mais interessante, como nós estamos imaginando aqui, para fazer as pessoas prestarem atenção, né, em quem era Jesus, para que a história de Jesus pudesse se espalhar como se espalhou, quem suportaria ter sido torturado e morto por causa de uma mentira? Era só um deles, um desses discípulos, um desses apóstolos, era só um deles ter desistido e ter confirmado que eles teriam inventado toda aquela história. Aí ele teria sobrevivido e a história falsa de Jesus teria sido desmascarada. Vocês percebem que não existe nenhum registro que indique que eles tenham mentido? Por isso que eu estou falando, nós estamos tratando de registros históricos, nós estamos lidando com aquilo que nós temos em mãos. Não são histórias contadas e faladas, não. É a realidade, nós pegamos a realidade, olhamos para ela e a partir disso nós montamos aquilo que nós acreditamos. Porque pensem, quantos inimigos o cristianismo teve ao longo dos tempos, né? Quantos imperadores quiseram acabar com o cristianismo? Todos os apóstolos e os primeiros discípulos, eles sofreram perseguição. Muitos foram torturados, mortos. Deixa eu ver qual é a próxima imagem que eu tenho aqui. Nós vamos chegar nisso aí já. Muitos foram torturados, mortos, crucificados, queimados vivos, né? Lançados aos leões, que é o que essa imagem aí representa. Você acredita mesmo que todas essas pessoas morreram defendendo uma mentira? Você consegue entender, ou pelo menos tentar entender, o que teria motivado aquelas pessoas a suportarem tanto sofrimento sem negarem que Jesus era o Senhor da vida delas? Nem nos registros históricos dos inimigos de Jesus e do cristianismo que nós temos em mãos, a gente não encontra nada dizendo que aquilo tudo foi mentira. Ninguém disse que Jesus não fez todas aquelas coisas. Ninguém afirmou que era invenção. Pelo contrário, né? Muitos desses inimigos até confirmam que Jesus de fato existiu e que de fato Jesus foi um personagem real. Tudo o que os inimigos do cristianismo precisavam fazer, logo no início, né? Logo quando os apóstolos começaram a contar aquelas histórias sobre Jesus, a única coisa que eles precisavam para destruir aquela nova religião era conseguir uma única confissão de um dos discípulos de que tudo aquilo era mentira, de que tudo aquilo era uma fraude. E vocês percebem o que eles fizeram para tentar conseguir isso? Eles torturaram, mataram, subornaram, mas nunca conseguiram uma só confissão. Aquelas pessoas, elas não morreram por uma mentira. Morreram de forma trágica como elas morreram por causa de uma mentira. Elas morreram porque sabiam que Jesus tinha feito todas aquelas centenas de milagres. Morreram porque sabiam que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Eles viram, eles andaram, eles comeram com Jesus depois que ele ressuscitou dos mortos. Aquelas pessoas viram Jesus subir aos céus e sabiam que ele prometeu que iria voltar e queria levá-los ao paraíso com ele. E principalmente, eles sabiam
que Jesus é o próprio Deus, como a segunda pessoa da divindade, né? Como o Deus Filho. E por isso sabiam que valia a pena ser torturado, ser comido por leões, morrer queimado em um poste. Nada no mundo faria com que aquelas pessoas negassem essa verdade. Eles não morreram por uma mentira. Pelo contrário, eles morreram porque sabiam o que é a verdade. E eles jamais negariam essa verdade sobre nenhuma circunstância. Então, meu amigo, deixa eu até mudar aqui para falar com você. Quando você lê na Bíblia que Jesus fez uma afirmação dizendo que é Deus, você pode ter certeza que realmente essas palavras saíram da boca de Jesus. Mas tudo bem, né? Eu sei que isso ainda pode não ter te convencido, né? Tudo bem que é um registro histórico, tudo bem que de fato se está escrito ali foi porque Jesus disse mesmo. Agora, será que porque Jesus disse que ele é Deus, será que realmente é? Será que de verdade Jesus é Deus? Deixa eu voltar para cá. Será que Jesus é uma pessoa divina, como a segunda pessoa da triunidade de Deus? Se Jesus disse que é Deus, mas mesmo assim você não está convencido, então a gente tem que ter alguma outra explicação, né, para que isso tenha acontecido. Lembrem, pensem comigo. Vamos continuar pensando e analisando essa situação. Deixa eu ver a hora aqui. Porque se Jesus não é de verdade Deus, mas ele disse que era, então será que ele mesmo não estaria mentindo? Será que o próprio Jesus não estaria mentindo? Ou talvez ele nem estivesse mentindo, né? Mas ele apenas achasse que era Deus. Nós encontramos muitas pessoas no manicômio dizendo que é Napoleão, dizendo que é Deus. Será que Jesus até poderia acreditar que ele era Deus, mas quem sabe ele não estivesse apenas ficando meio louco também? Vocês concordam que nós só temos essas opções? Ó? Nós sabemos que Jesus disse que ele era Deus. Isso está registrado. Então, ou ele era mentiroso, pois ele sabia que não era Deus, mas ele disse que era, ou ele era louco, pois é claro que ele não era Deus, né? Mas ele só pensava que era. Ou então, meu amigo, ele é Deus de verdade e sabia exatamente o que é que ele estava falando ali. Então, será que Jesus é Deus? Mentiroso? Ou louco? Vamos analisar cada uma dessas possibilidades aqui? E aí você vai ver comigo, primeiramente, que é fácil perceber que Jesus não era mentiroso. Uma pessoa para mentir não pode ser um bom homem. Ela precisa ser um homem mau. Né? Jesus, então, não era um mentiroso. Ninguém, em nenhum momento, pode afirmar que Jesus foi um homem mau. Tudo que nós sabemos sobre ele, tudo que está registrado sobre ele, demonstra que ele só teve atitudes e pensamentos bons. Alguém vai discordar disso? Na verdade, a Bíblia ela vai até além, né? E diz que Jesus jamais cometeu um único pecado. Tão diferente de nós, não é? E se Jesus afirmou ser Deus, e se entendemos Deus como sendo a essência do bem, se nós pudermos demonstrar que Jesus tenha contado uma mentirinha que seja, fica evidente que ele não poderia ser Deus. Porque a mentira, o que é a mentira? A mentira é o ato de querer enganar.
né? Querer encobrir um erro ou passar alguém para trás por motivos egoístas. E Jesus não foi egoísta, muito pelo contrário. Ele viveu ajudando todos que procuravam, né? E no fim, ele deu a sua vida em favor de todos nós. Como que a gente vai dizer que uma pessoa dessa foi egoísta? Não, não, não. Jesus não era um homem mau, portanto, logicamente, ele não era um mentiroso. E se Jesus não era mentiroso, ele não poderia mentir quando disse que era Deus. Então, essa primeira possibilidade nós já vemos que ela não é logicamente possível, né? Jesus não poderia ter mentido e dito que era Deus, sendo que ele sabia que não era, porque não existe nenhum embasamento lógico, filosófico, racional ou de qualquer tipo que seja, que demonstre que a mentira era uma coisa que fazia parte do caráter dele. Então, não. Jesus não era um mentiroso. Então vamos para a segunda possibilidade. Ele pode realmente ter sido um homem bom, ele pode não ter mentido, né? Mas será que tudo o que ele viveu, todas as coisas que ele fez, não poderia ter afetado a própria sanidade dele e com o passar do tempo ele começou a exagerar? Perdeu o sentido da realidade e realmente acreditar que ele era Deus? Aí ele não estaria mentindo, né? Ele poderia realmente acreditar que era Deus, mas estava apenas perdendo a razão. Ou, em outras palavras, Jesus poderia estar ficando louco, meio louco, né? E talvez até por isso, né, ele tenha acabado sendo crucificado, né? Conforme ele perdeu a noção da realidade, ele começou a entrar em conflito com os judeus e até mesmo com os romanos, e por isso ele acabou sendo crucificado. Não é uma explicação que parece lógica? Continuemos pensando, continuemos raciocinando, usando a nossa inteligência. Eu disse que o mentiroso não pode ser bom, né? E agora eu digo que um louco ele não pode ser sábio. Vejam se vocês concordam comigo. Podem existir loucos no hospício que de fato acreditem ser Deus, né? Na verdade, esse complexo de divindade ele é até reconhecido pela psicopatologia. Mas existem alguns traços no caráter dessas pessoas que são bem conhecidos, né? Então, essas pessoas que perdem a noção da realidade, elas são todas muito bem estudadas, muito bem catalogadas, e existem traços que a gente reconhece, que é possível reconhecer em todas elas, né? Então, essas pessoas elas são egoístas, elas são narcisistas, elas são inflexíveis, indiferentes, previsíveis, elas são incapazes de compreender e de amar os outros e de se relacionar, né, de uma forma criativa com as pessoas. Ou seja, é o extremo oposto da personalidade de Jesus. É só olhar para o que a gente sabe de Jesus e perceber que ele possuía sabedoria, Jesus possuía amor, Jesus possuía criatividade. Na verdade, Jesus foi o homem mais criativo, mais interessante e mais imprevisível que já existiu, né? As pessoas constantemente elas ficavam maravilhadas quando estavam perto de Jesus. E loucos eles podem até ser imprevisíveis, mas é muito mais normal eles serem de fato previsíveis, né? Mas podemos encontrar algumas figuras que sejam até certo ponto imprevisíveis e até divertidas, né? Mas loucos não são pessoas maravilhosas, sabe? Que você fica maravilhado com a inteligência, com a perspicácia. Jesus ele era moralmente impecável, né? E deixou pessoas consideradas sábias, né? Mestres da época, deixou aquelas pessoas sem resposta. Não, não, não. Loucos podem até se convencer, né, das suas loucuras, mas eles não conseguem enganar todos os outros. Pessoas podem ser inteligentíssimas e ter um desvio de caráter e por isso cometerem loucuras, né? Até algumas pessoas muito poderosas chegam nessa condição. Mas estar fora da realidade, a ponto de pensar que é Deus, certamente traria outros transtornos, as ações que essas pessoas cometem, né?
Uma pessoa que chega ao ponto de realmente pensar que é Deus, aí a gente pode até se lembrar de alguns imperadores, né, que queriam ser cultuados, mas olha para a personalidade deles, né? Olha para o caráter deles, olha para a maneira que eles agiam. A maioria deles era perversa, né? Ou seja, de novo, nada semelhante com o caráter que nós conhecemos de Jesus. Jesus não traz em sua personalidade nenhum traço de deficiência em seu caráter, em sua moral, em sua inteligência, em sua bondade. E se nós não podemos apontar nenhuma dessas características ruins em Jesus, é impossível afirmar de forma razoável que ele estivesse louco. E muito menos louco a ponto de pensar que era Deus, sem que ele realmente fosse. E se não era louco e dissesse que era Deus, sabendo que não era, ele teria sido o enganador mais astuto. Se Jesus tivesse o caráter e a capacidade de contar uma mentira dessa, né, afirmar que é Deus sabendo que não era, ele teria sido o ser mais blasfemo, mais satânico que o mundo já conheceu. Porque ele teria seduzido bilhões de pessoas, convencendo todas essas pessoas a entregarem as suas almas nas mãos dele. Se o cristianismo fosse mentira, de longe, seria a maior e pior mentira já contada. E Jesus seria o maior mentiroso de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Jesus seria um ser maligno, né? Um ser completamente egoísta. E aí eu pergunto para vocês, o que levaria um mentiroso assim a enfrentar a morte que Jesus suportou? Evidentemente, ninguém que estivesse contando uma mentira morreria da forma que Jesus morreu por essa mentira. E se Jesus não pode ser mentiroso e também não pode ser louco, meu amigo, então Jesus é Deus. Então Jesus é o Senhor. É por isso que eu acho tão importante você começar a se preocupar com esses assuntos. Sabe por quê? O que é que vem em sua mente quando você pensa em Deus? Eu gosto sempre de falar, né? Olhe para o tamanho, para a maravilha que é o universo. Imagine um poder de um ser para criar tudo isso. Agora pensa nesse ser todo poderoso em tudo que esse ser pode fazer. E pense no planeta Terra. Um cantinho isolado, pequenininho, na imensidão que existe nesse universo infinito. Essa aqui é uma imagem que foi tirada lá dos confins do sistema solar, e esse pontinho aí que essa seta está apontando é o planeta Terra. Legal isso, né? Impressionante. Eu fiquei muito impressionado quando eu vi essa imagem pela primeira vez. Agora, por que é que esse planetinha seria tão especial para esse Deus com esse poder esplendoroso para criar tudo que ele criou? Agora pense nesse Deus, nesse poder, e esse Deus se fazendo homem, se tornando uma de suas criaturas, né? Que aparentemente são tão insignificantes quando a gente olha para uma imagem dessa. E pior, esse Deus não apenas vivendo e andando entre nós, mas permitindo que essas criaturinhas desse planetinha insignificante, essas criaturas minúsculas, o maltratassem, o espancassem, o chicoteassem, o pregassem em uma cruz e o fizessem morrer de uma forma tão dolorosa como a forma que Jesus morreu. Gente, se Jesus é Deus, é exatamente isso que aconteceu.
Às vezes a gente fica impressionado quando assiste filmes de super-heróis, né, ou desenhos de super-heróis. Eu me lembro que muitos anos atrás eu gostava de assistir o desenho do Goku, né, o Dragon Ball Z, e eles ficavam com poder cada vez maior, com poder cada vez maior. A gente ficava impressionado quando assistia aquilo. Gente, tudo isso é brincadeira de neném, de criança pequena, comparado à realidade que a Bíblia nos ensina. Porque se tudo que está escrito ali é verdade, como eu acredito e como muitos acreditam que é, a nossa realidade ela é muito mais magnífica, muito mais esplendorosa, muito mais desconcertante do que qualquer história de super-herói ou qualquer história que o ser humano tenha sido capaz de inventar. Vocês entendem que se Jesus é Deus e Ele é o Criador de todo o universo, quando ele foi preso, espancado e chicoteado, ou quando colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, vocês compreendem que se ele é Deus, eu não vou nem dizer mais se, vocês compreendem que ele sendo Deus, com um simples estalar de dedos, ele poderia ter feito todas aquelas pessoas desaparecerem? Na verdade, ele poderia ter destruído todos os seres humanos. Gente, ele poderia ter destruído todo o planeta, todo o universo, se ele quisesse. Vocês conseguem entender como tudo isso é complexo? Percebem por que eu insisti tanto para que a gente pensasse, para que a gente raciocinasse? Eu espero que muitas pessoas tenham a oportunidade de assistir esse vídeo e essa série de vídeo que eu estou fazendo. Eu não costumo pedir isso porque eu não quero fingir uma relevância que eu sei que eu não tenho. Mas se você está gostando desses vídeos, se você achar que vale a pena, compartilhe para que possa chegar a mais pessoas. Vocês conseguem entender por que é que eu, cristiano, mudei tanto a minha forma de viver? Por que é que eu praticamente me transformei em outra pessoa? Porque quem me conhece há muitos anos sabe que eu vivia de uma forma bem diferente da maneira que eu vivo hoje. Porque quando você olha para a Bíblia, quando você olha para o que ela diz e começa a perceber que tudo isso parece ser de fato verdade, a sua cabeça ela explode. E quando você começa a buscar possibilidades para ver se as coisas. Não, de repente não precisa ser bem assim, né? Não é possível, isso não faz sentido. Né? Então você começa a estudar, você começa a buscar falhas, você começa a buscar argumentos que demonstrem que as coisas não são assim. Aí você vê que não tem jeito. Você vê que não dá para demonstrar de forma racional que Jesus não é Deus. Que esse Deus veio à Terra, que esse Deus afirma ter morrido por causa dos seus pecados. Jesus afirma que fez isso por amor a você. E você percebe que não tem como retribuir nada disso. Na verdade, você não tem nem como entender tudo isso, né? Não cabe na nossa cabeça. Então, a única opção que você tem, que foi a única opção que eu tive, através da razão, da inteligência, de muito estudo, a única opção que eu tive foi me render a esse Deus. E mesmo não entendendo tudo, né? Deus não exige que eu entenda. O que Ele quer é que eu aceite o perdão que Ele está me oferecendo. Então o que me resta é entregar a minha alma. Eu espero que você entenda isso. Porque aí você entra, você recebe, você se dá conta de uma paz que vai além da sua capacidade de entendimento. E todas aquelas coisas que antes você julgava serem importantes, elas perdem o sentido, elas ficam pequenas. Na verdade, elas ficam infinitamente pequenas. Bebida, cigarro,
festas, dinheiro. Tudo isso perto dessa história que a Bíblia nos conta, qualquer coisa fica insignificante. E só o que passa a importar é o amor de Deus. E o amor de Deus representado no sacrifício de Jesus naquela cruz. E eu digo, se você nunca ouviu falar nada parecido com essas coisas que eu estou dizendo, se você nunca pensou em Jesus desta forma, é para você mesmo que eu estou falando. É você que tem me motivado a fazer esses vídeos. É você que eu quero que saiba, que conheça essa história maravilhosa que a Bíblia está nos contando. Você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa saber o que a Bíblia fala de Jesus. E para demonstrar para você um pouco mais das coisas que a Bíblia fala de Jesus, veja comigo aqui. Deixa eu conferir a hora de novo. Esse aqui é um texto em que o apóstolo Paulo ele está falando de Jesus. Ó, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Esse texto está falando de Jesus. Olha o que ele diz. Porque nele, ou seja, em Jesus, porque em Jesus foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Olha o que diz o finalzinho. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas por Jesus e para Jesus. Seja na terra, no céu. Ou seja, como eu disse, né? O universo foi criado por Jesus. É isso o que a Bíblia afirma. Mas não só o universo, né? Não só esse universo físico e material que a gente enxerga, mas as coisas visíveis e invisíveis. Tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Ou seja, o mundo espiritual também foi criado por Jesus. Você consegue entender isso? Tudo aquilo que você possa imaginar que existe no mundo espiritual, sejam anjos, arcanjos, serafins ou sei lá mais o que, tudo isso foi criado por este mesmo homem que foi crucificado e diz que sofreu isso por você. Consegue imaginar um ser com tamanho poder, com tamanha relevância, passando por isso? Você ainda está achando difícil de acreditar que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Talvez esse texto não tenha parecido tão claro para você. Ah, Cristiano, é uma interpretação sua isso daí. Então veja aqui o apóstolo João falando sobre Jesus. Em João capítulo 1, versículo 3. Mais uma vez, uma passagem falando de Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele. Então todas as coisas foram feitas por Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Jesus. E olha o versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. João diz que desde o princípio Jesus era Deus. Olha o versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Ele está falando de Jesus. Jesus se tornou carne e viveu e andou entre nós. Agora, por que João diz que Jesus é a palavra? Né? Por que ele está falando assim de Jesus? Vamos dar um passeio para mais longe agora. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, olha o que diz lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O que nós vimos agora no Novo Testamento? Ensinando. Quem criou os céus e a terra? Foi Jesus. Então essa passagem aqui está dizendo
que no princípio Deus, ou seja, Jesus, criou os céus e a terra. Agora, como que Deus fez isso, né? Como que é essa associação de Deus, Jesus e a palavra? Olha aqui, ó, esses versículos aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 3. Disse Deus, haja luz. Disse Deus, haja luz. Versículo 14. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia e a noite. E o versículo 20. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e sobre a terra voem aves sob o firmamento do céu. Vocês percebem como é que Deus criou tudo? Apenas falando. Deus criou todas as coisas com a força da sua palavra. Apenas com a palavra Deus criou tudo. E esta palavra é o próprio Jesus. E esta palavra se fez carne e viveu e morreu por nós. E eu, sinceramente, eu não sei o que de mais importante você pode fazer na sua vida que não se preocupar com uma coisa dessas. Eu não sei. Eu sei o que eu passei quando eu comecei a aprender essas coisas. E eu sei que é por isso que eu me tornei quem eu sou hoje. Mas eu não sei o que é que você vai fazer com essas informações. Agora, para a gente terminar, está em cima da hora, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Paulo aqui, mais uma vez o apóstolo Paulo, ele está falando para crentes, né? Para pessoas que criam em Jesus e já haviam entregado suas vidas a ele. E Paulo explica que quando Cristo morreu por eles, eles ainda eram apenas pecadores, né? E ele continua explicando aqui no versículo 10. Ó, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Eu sei que eu já li esse versículo no domingo passado, né? Mas é bom que vocês vejam, até se esforçarem pelo menos em tentar entender. Então, aquelas pessoas para quem Paulo estava falando, elas eram inimigas de Deus, até terem sido reconciliadas pela morte de Jesus. Se você não se converteu a Jesus, você é inimigo de Deus. Cristo morreu para te oferecer esta reconciliação, para te oferecer o perdão pelos pecados que você comete todos os dias. Aceite. Reconheça essas maravilhosas palavras da Bíblia. Se renda a Jesus. E você será reconciliado com Deus, porque Cristo morreu pelos seus pecados. E você será salvo, porque Cristo ressuscitou. Ele não apenas morreu, não apenas passou por todos aqueles sofrimentos, por toda aquela tortura, por toda aquela angústia. Ele morreu, foi sepultado por 3 dias e ele ressuscitou e está vivo. E ele quer te dar a vida eterna. Ele está te oferecendo hoje também esta vida eterna. Então eu realmente espero que você leve tudo isso a sério. Pense, medite, raciocine. E como eu tenho dito, se quiser falar comigo, eu estou à disposição. Tá bom? Eu preciso terminar. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado pela paciência aí, por passarem esse tempo ouvindo, pensando, meditando. E eu espero realmente que Deus possa falar com cada um, possa tocar no coração de cada um. E, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Um grande abraço e nós nos vemos domingo que vem com mais um estudo. Abraço.